Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Alô, amigos e amigas do esporte, boa tarde, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um TVI News Esportes, aqui pela sua TVI, 20 anos contando a sua história, hein? Nino Black, nosso comentarista oficial, um forte abraço a você, boa tarde. Só se você bater aqui. Bater. É assim que funciona. Show de bola. Boa tarde Marcelo, boa tarde você, telespectador da TVI. Você que eu costumo chamar de gente inteligente, que assiste a gente aqui na TVI. Você, na verdade, nos dá essa moral e automaticamente você aumenta a nossa responsabilidade em ter que levar o nosso pouco conhecimento com muita responsabilidade até você, até sua casa, até sua família. Normalmente falamos de um carro-chefe chamado futebol, Marcelo. É verdade. Black, olha, a barca tá passando Onde isso? no time do Barcelona em Ilhéus. Sim, Não se surpreenda, que dia é hoje? terça-feira 27. 27. Não se surpreenda se domingo, 15 horas, no estádio Mário Pessoa, Sim. Ilhéus, o Barcelona ser goleado pelo Sergipe. Não se surpreenda. Não me surpreenderia, Marcelo, nem se fosse o time que estava jogando. Porque até agora não tinha vencido de ninguém. Ninguém, verdade. Não tinha vencido ninguém, então não me surpreenderia se perdesse. O goleada depende do prisma, do ângulo que se vê. Tem jogos que se você perder de 1-0, você perdeu de goleada. Em compensação, numa estreia ou em determinados outros jogos, se você ganhar de 1-0, você ganhou de goleada. Por que falamos goleada? Porque o resultado de soma de gols é um, o resultado na tabela é outro. Só serve, na verdade, o saldo de gols num possível confronto direto, por decisão, por critérios. No critério de desempate, vão aí os gols, o número de vitórias e tal, dependendo do regulamento. Mas o Barcelona, como está desorientado, essa é a palavra, ultimamente nos bastidores, a tendência é que tenha dificuldades contra o Sergipe. Só que nós também não sabemos também como é que está o Sergipe. Mas nós não precisamos saber como é que está a casa do vizinho. Nós precisamos organizar para sabermos como é que está a nossa casa. E pelo que parece, a casa do Barcelona, Marcelo, não está muito bem arrumada, não. E ficou pior, já que ontem nós trouxemos aqui que o presidente Wellington Cel, que é o dono do Barcelona, ele soltou um vídeo no domingo à noite, mas esculhambando o time inteiro. Dizendo o seguinte, olha, eu tô pagando todo mundo em dia, tá todo mundo com hotel bom, transporte bom, né? Hotel quando vai jogar fora também bom, enfim. Tô pagando, gastando, e eles não estão correspondendo dentro de campo. O que aconteceu ontem? Não teve treino no Barcelona e 5 jogadores foram embora. Crise no Barcelona. E aí, É crise, Marcelo. Não ter treino é crise. não teve treino ontem. Porque o cotidiano do trabalhador brasileiro, o cotidiano é trabalhar. Depende da escala do seu trabalho. No futebol, se trabalha assim normalmente, todos os dias. Se não teve treino, não teve atividade, por algum problema dentro do campo, que trouxe para o extracampo, ou vice-versa, se reúne, mas se comunica que não terá o treino. Não ter o treino, surpreendentemente, é falta de profissionalismo acima de qualquer coisa e falta de orientação, sem contar que falta organização também. Olha, Marcelo, o fato do Wellington Cel, Exatamente. o Wellington é só um lembrete para você. Wellington, o fato de você estar gastando, o fato de você estar pagando hotéis bons nas hospedagens, nas viagens, o fato de você estar pagando em dia, o fato de você estar fazendo essas coisas que muita gente acha que é regalia, que é luxo para jogador de futebol, você não está fazendo nada mais do que sua obrigação. Você contratou um trabalhador e esse trabalhador tem que receber pelo contrato dele. Se ele está desempenhando o trabalho dele bem ou não, é outra história. Mas pagar, você é obrigado a pagar, que você é um cara muito correto e seu conhecimento sabe que quem contrata o trabalhador é quem paga ao trabalhador. No caso, você que é o presidente da instituição. Você não está fazendo nada de extra.
Mas você tem que cobrar mesmo. Você tá certo em cobrar. E tá certo em rescindir o contrato de quem você achar que poderia dar mais e não está dando, de quem poderia render e não está rendendo. Mas com relação a você bancar, você não está fazendo nada extra, não. É sua obrigação. Então aí, tive a informação, né, de que ontem mesmo, após a circulação desse vídeo, 4 jogadores foram embora e tem mais 3 para irem hoje. Ou Do seja, elenco do Barcelona. mais conhecido como a barca passou. Exatamente. Por isso que eu iniciei aqui falando de que não se surpreenda, atenção, Ilhéus, que o Barcelona, domingo, entrar com aquele time mais ou menos e goleado pelo Sergipe. Ô Marcelo, só revertendo o protocolo aqui um pouquinho, você é o âncora do programa, claro. Correria o risco do Barcelona puxar alguns meninos do Sub-20 ou não ter esse risco? Para poder compor o elenco do profissional? Olha, sim, eu conversava com uma pessoa hoje, né, que vai chegar uma hora, vai ter que tirar lá um pessoal sub-20 para poder compor a equipe, que faltam 8 jogos ainda. Sim, muitos Faltam 8 jogos. É verdade. Só que lá também se fala que o Wellington não gosta de base. Não apoia a base. É? Exatamente. Aí já começou errado. Ele não apoia a base. Já começou É. errado. Essa informação que a gente tem é que o Wellington, presidente do Barcelona, não gosta de divisão de base. Mas conhecemos no futebol como não dá moral à base. Exatamente. Então, assim, A base tá aí jogando no Campeonato Baiano, pessoal. E tava bem no campeonato. Tá aí o ônibus aí, o uniforme, agora. Já tô dando muito, que é o ônibus. Sinceramente, trazida a informação no programa, eu naturalmente estou sabendo nesse exato momento. Mas eu já adianto para todos aqueles, para o Wellington só não, para todos aqueles que não gostam de base e lidam com o profissional. Se você lidar com o profissional e não gosta de base, você está no lugar errado. Porque não se chega ao profissional sem passar pela base. Não existe 100% profissional sem ter sido 100% amador. E amador é a base. Se você está no profissional, está no lugar errado, porque não passou no lugar certo, que é a base. É na base que se aprende a ser profissional. Se você não passou, infelizmente, 2 motivos. Você deixou de aprender muito, porque a base nos ensina muito, e você deixou de ser competente no passado para apresentar a competência nesse momento, no presente, para que você possa fazer um bom futuro no profissional. E tá aí, essa questão, né, não sei se vai ter treino hoje do Barcelona. E outra coisa, Marcelo, mandou quantos embora? Ao todo, 6. Mandou 6, tem que trazer 6, pelo menos. Exatamente. 6 e tem mais para ir embora hoje. Tem mais, Isso é jogador mesmo querendo ir embora. porque jogador quer ir embora. Exatamente. É. Contra as declarações do presidente. Tem que também ouvir alguns jogadores, Marcelo, porque assim, Exatamente. tem que ouvir os dois lados, para que a gente possa ter alguns parâmetros ou para a gente tire melhores conclusões. Você ouvir um lado só quando há uma, abre aspas, confusão, fecha aspas, porque não é confusão, mas são divergências de pensamentos e são direções diferentes de profissionais, diferentes áreas, porém do mesmo âmbito que é futebol, da mesma profissão, mesmo esporte. Nós precisamos saber ouvir ambas as partes para que nós possamos tirar nossas próprias conclusões. Porque você não pode ouvir um e se basear por esse um para poder jogar no ventilador tudo aquilo que você pensa, se você ainda não ouviu o outro. É bom que se ouçam os dois. E quando você manda embora 2, normalmente você tem que contratar 2 para que venham a suprir a vaga, a necessidade daqueles 2 que possivelmente tenham sido mandados embora. Eu acho que se você tira 2 e não repõe esses 2, está desfalcando alguém em algum lugar. Normalmente está desfalcando o elenco para o treinador, que vai ter dificuldade porque tem 2 a menos, Marcelo. Olha, ele falava aqui em 6, é o seguinte, 4 jogadores, um diretor de futebol, foram afastados. Sim. O Armando Filho e 4 atletas. Os outros que saíram ontem foi já com relação à questão da divulgação de um vídeo do presidente. Eles se sentiram chateados Sim. e deixaram o clube. Se sentiram revoltados, se sentiram ofendidos, né? Ofendidos. E largaram. Falou, Wellington. E largaram. No futebol a gente fala, os Você caras vai pagar largaram. aqui quem me deve aqui, me dê meu dinheiro que eu tô indo embora do Barcelona. E largaram. Normalmente, Marcelo, quando a gente larga algum clube assim, a gente já tem alguma coisa em vista e ninguém é bobo para sair de um clube numa altura dessa do campeonato, com relação à data do ano mesmo, sair e ficar desempregado. Seria pouca inteligência. É isso aí. Bom, e amanhã, né, a gente vai, hoje à tarde, entrar em contato com o pessoal aí para poder saber mais coisas da equipe do Barcelona, que joga domingo, 15 horas,
Série D do Campeonato Brasileiro contra o Sergipe. Não tem como vir aqui não, Marcelo? Vamos fazer o convite. Vamos convidar, que aí esclarece pra uma galera, né? Exatamente. Principalmente o pessoal de Ilhéus aí, né? E deixa eu dar um recado pra você que de repente não atentou pra isso ainda. Se você falar, entenda, eu não tô citando nomes, nem nome de ninguém. Mas se você for inteligente, ao invés de você soltar uma resenha no meio de 10 pessoas, você tá falando pra 10 e alguns outros vão saber através daqueles 10. Se você fala num órgão, no meio de imprensa, você está soltando para milhares ao mesmo tempo, é mais vantajoso do que você soltar só para 10. Seja inteligente. É isso aí. Cássio, vira a página aí, meu filho. Traga imagens do nosso Itabunão. Que saudade do Itabunão. Nem me fale. Olha a gramado lá, ó. A grama foi colocada ali. Sim, Lá, arquibancada. Olha a nova trave aí. sim. Aí é o Itabunão, que tá aí passando por essa transformação. Com fé em Deus, ano que vem, vamos ter o Itabuna aí. Com certeza, Marcelo, com certeza. Com fé em Deus, obviamente, endossando suas palavras de com fé em Deus, de fé. E esperamos isso mesmo, que tenhamos o Itabuna aí no Itabunão, que tenhamos nosso futebol em casa de novo, que tenhamos aquele de volta ao prazer de ir nos domingos e por que não às quartas ou quintas à noite assistir futebol no Itabunão, porque essa é a nossa casa verdadeira. Automaticamente aqui já agradecemos a Jacobina, a Jequié, a Feira de Santana, a Lagoinhas, todas, Camacan, em outrora, Macan também, é verdade. a todas aquelas cidades, São José da Vitória, a todas aquelas cidades que acolhem ou acolheram o Itabuna Esporte Clube, seja a base ou seja o profissional, e que acolheram também e que acolhem o Grapiúna, seja a base ou profissional. É o futebol da nossa cidade. Nós aqui falamos, e eu volto a repetir, é a segunda vez que eu vou falar isso. Nós aqui propagamos, um dia que veio o Ricardo Xavier aqui, nosso desejo do coração é que no dia da cidade, na inauguração desse estádio, fosse Itabuna e Grapiúna o jogo, Marcelo, com um sendo campeão e o outro vice do acesso, já com os dois conseguido a vaga para o ano que vem na primeira divisão. Pelo jeito, pelo andar da carruagem, não será possível, porque o Itabuna faz uma campanha totalmente diferente da do Grapiúna. O Itabuna com positividade e o Grapiúna, infelizmente, muito mal na competição. Mas ainda há tempo, por incrível que pareça para muitos, ainda há tempo. Mas, pelo andar da carruagem, não iremos ter o Grapiúna. Mas gostaríamos sim, e já esboçamos esse desejo aqui, já expressamos esse desejo aqui. O Itabuna voltando, volta a alegria, volta o prazer de ir no Itabunão e volta o sorriso do torcedor que gosta realmente do time azul e branco da cidade de Itabuna, Marcelo. Olha, mandar um abraço aqui ao nosso querido narrador de futebol, o Walter Luiz. Walter, meu parceiraço. Meu parceiro, tá retado porque roubaram o Bahia. E roubaram o Bahia mesmo. Tá retado, é verdade. É verdade. Então um abraço aí, Walter. Fez falta naquele joguinho nosso, né? Que é zagueiro. Rapaz. Zagueiro, Walter Ele Luiz. teve lá, não teve? Walter Luiz não. Não, né? Não teve não. Tava viajando, mas tá ligado aqui. Mandou um abraço pra você também. Um dos grandes... Walter Luiz e Lucas Aguiar. Sim, lá em Tapetinga, né? Tapetinga. Sim. Rapaz, o Lucas Aguiar me colocou em um grupo aqui do Intermunicipal. Sim. Os caras conversam a noite toda, a madrugada inteira. Jogador de Intermunicipal mesmo, não tem... Não, tem... dirigentes de liga e tudo. Eita, Marcelo. Aqui, ó. Tem um grupo desses agora, jogadores também. Resenha do Intermunicipal, o nome do grupo. Tem um desses de jogadores também, é pior. Pior com relação à conversa. Vários e resenha mesmo. Mas você que entra num grupo, saiba. Grupo é pra conversar. Se você não quer, não entra no grupo. Sai logo, é verdade. Com relação a Walter Luiz, Walter, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Deve estar se perguntando por quê. Muito obrigado pelo prazer de trabalhar com você. Na Boa FM, nas narrações, né, Marcelo, dos jogos. E em alguns outros lugares, fazendo campeonatos municipais. Um dos caras mais competentes que a Bahia tem. Um dos caras mais competentes que eu tive o prazer individualmente de trabalhar. Walter Luiz, chamamos de fera da bola. Não é à toa, é porque é fera da bola realmente. Um cara de um caráter irrevogável. Um excelente profissional, muito bem requisitado. Quem contrata um profissional igual você, Walter, contrata um ser humano de coração grande e um bom profissional que você é. Deus te abençoe, meu irmão. Lhe dê saúde para você exercer sua profissão da melhor e mais correta maneira possível, que é isso que você faz. Por isso, você tem tanta credibilidade, Walter. Verdade. Então, um abraço aí, grande Cabeleira, nosso narrador, não é? Tá ligado nesse exato momento aqui,
do TV News Esportes. Ele é ex-cabeleiro agora, hein, Marcelo? É ex-cabeleiro, cortou o cabelo. Agora, É Sansão, cortou, acabou a força. É, verdade. É isso aí. Ô, Cássio, me traga aí. A gente vai falar aqui daqui a pouco dos jogos da Libertadores e da Sul-Americana, mas antes, eu quero que você me traga aí a foto do time da seleção de Itabuna, olha só ali. Sub-15. Esse é o time de Caleandro. Isso, Caleandro. Tem também ali o irmão dele, Caio César. Caio César. Isso. Não é? E ali está representando a seleção de Itabuna, a Liga de Itabuna, na Copa 2 de Julho. Teve aí a seletiva em Bicaraí, com os jogos acontecendo. Lá em Bicaraí foram 4 seleções, 4 equipes, né, que tiveram por lá. Vou trazer aqui os resultados desse time aí, olha só. Lá em Bicaraí, Almadina e Ilhéus. Classificava 1. Regionalizado, né, Marcelo? Exatamente. E aí o primeiro jogo, seleção de Itabuna 11, Bicaraí 0. Foi basquete ou futebol? Rapaz, boa pergunta, viu? Esse time que tá aí na tela, Sim. tem 11. Bicaraí. Para de repente você que não conhece, tem Caleandro numa ponta de azul e Caio César, que é seu irmão, na outra ponta também de azul. Os dois de azul das pontas são os coordenadores e treinador, no caso. Caio César é o preparador físico e Caleandro é o treinador. E os dois outros de azuis menores são os goleiros. Verdade. E aí o segundo jogo, Itabuna 8, Almadina 1. Só aqui já vão 19 gols. Sim. E uns tomados. E Ilhéus, contra Ilhéus, né, que foi o clássico aí, já tá o pessoal cansado. Sim. Deu 4-0 em Ilhéus. Tudo no mesmo dia. Mesmo dia, A sorte aí foi de quem, Marcelo? A sorte foi de Ilhéus. Que pegou o Itabuna já cansado. E tomou só 4. Tomou 4. Contra a estreia foi quem? Contra Ibicaraí. Ibicaraí foi quanto? 11-0. Isso, 11-0. E o outro foi 8-1. Caleandro, um recado pra você. Esse 8 que você deu 8-1 em Almadina, com o time que você tem, não é pra você tomar um gol. Por quê? Porque um time que toma 8 não tem credência de fazer 1 em lugar nenhum. Porque se toma 8 é porque é incapacitado de fazer um gol. Ou seja, se seu time tomou um gol, foi porque os meninos deram uma relaxadinha. Verdade. E pede pra não dar essa relaxadinha, porque dependendo do adversário, se essa relaxadinha acontecer e for 1-0 pro adversário nessa relaxadinha e não tiver mais como tirar. Então um time que toma 8 gols não tem credência pra fazer um gol num time tão bom quanto o seu. Tão bom quanto o seu, porque eu vejo jogar seu time direto na Areninha do Conceição. E sei que seu time é bom, e sei que você é muito dedicado, sei que você é um profissional no amador por enquanto, que já já você vai ser um profissional no profissional, porque você é bom, e seu time é muito bem coordenado e dirigido por você e por seu irmão. Então, Cali, orienta para os meninos não tomarem um gol quando tiver 5-0, 6-0, aperta. Quanto menos gols tomar, quanto mais gols fizer, melhor. Que ataque ganha jogo, defesa ganha título. Se tomar um gol na defesa, obviamente, e não tiver como fazer, vai perder o título. Evita tomar gol. É isso aí. Então, parabéns aí à garotada, né? Que agora vem a segunda fase, né, que é a fase de semifinal. Lá em Itacaré. Jogo sábado. São mais 4 equipes. Tem Guararema agora, Itabuna e mais 2 seleções aí que passaram e agora vão para a semifinal. E dessa semifinal tem a final e o campeão vai para Salvador disputar a Copa 2 de Julho. Beleza, é um campeonato, na verdade é um campeonato, Marcelo, onde os meninos confrontam com cidades diferentes e vai, trocando em miúdos, vai quem tiver mais farinha no saco. Eu aposto nesse time de Itabuna aí, Marcelo, eu gosto desse time aí. Muito bom. Bom, vira a página, Cássio, vamos falar de Copa Libertadores da América. Hoje tem jogos, hein? Com brasileiros em campo. Traga aí, Cássio, na tela, os jogos de hoje pela Copa Libertadores Black. Teremos São Paulo e Talheres jogando às 7 da noite no Morumbi. O Libertad e o Alianza Lima, às 19 horas também. Botafogo vai receber a Universidade do Chile, 21h30. O Estudiantes joga com o Carabobo às 21h30. River Plate e Universitário, às 21h30. E fechando aqui, o Independente Del Valle encara a equipe do Barcelona, esse Barcelona de Guayaquil. Puxa aqui, Cássio. Traz pra cá pra nós. Esse Barcelona de Guayaquil me lembra muita coisa. Aquele que eliminou o Corinthians. Tomou a vaga do Corinthians da Libertadores. Tá aí, rapaz. É verdade. Então teremos São Paulo e Botafogo hoje em campo. Black jogando em casa. São Paulo pega o Talheres, Marcelo. Isso. Aí entra as bandeiras, né? Rivalidade histórica, o mundo todo
o tempo todo de Brasil e Argentina. O São Paulo que não tem feito bons jogos. O São Paulo, na verdade, esse ano com o Zubeldia, tem feito a verdadeira montanha-russa. Desce, depois sobe, desce, depois sobe, desce com pressa, depois sobe. Ou seja, o São Paulo está numa inconstância muito grande e isso tem irritado bastante o torcedor são paulino. Mas é o São Paulo, o clube mais vencedor do país para o mundo. Esse é o São Paulo. Tomara que tenha boa sorte, além de competências. Futebol só com boa sorte não ganha porque não é sorteio. Sorteio é Mega Sena. Você faz o jogo e se der sorte de no sorteio sair os números que você riscou e marcou, beleza, você muda de patamar financeiro. Se não, você continua igual a você estava antes de fazer o jogo. É verdade. E tem o Botafogo, né? Botafogo. Botafogo Recebe o Universidade do Chile. O Universidade do Chile perigoso, Marcelo traiçoeiro, mas o Botafogo sabe da necessidade e vai fazer, tem que fazer valer o mando de campo, Marcelo. Hoje também tem jogos pela Sul-Americana. Sim. Já traga aí, Cássio, os resultados, aliás, os jogos de hoje. Pela Sul-Americana tem 2 brasileiros hoje em campo. Sim. Hoje, 7 da noite, Lanús recebe o Academia, o Puerto Cabelo. O Vasco da Gama, 7 da noite, recebe o Melgar. Às 21h30, o América de Cali e o Racing de Montevidéu. E 21h30, o Huracan recebe a equipe do Corinthians. Portanto, Vasco e Corinthians hoje na Sul-Americana. O Vasco pega o Melgar, Marcelo. O Vasco, na verdade, já não aspira muita coisa na Sul-Americana. A chance do Vasco, ela existe? Existe. Mas ela já diminuiu bastante. E o vascaíno de verdade, Marcelo, ele tá torcendo para que o Vasco saia logo dessa Sul-Americana. Para que o Vasco venha a ter tempo para treinar para o brasileiro. Que eu tenho escutado, eu converso com o torcedor nas ruas e eu tenho o maior prazer em parar para conversar com você. Em qualquer lugar que você quiser me parar para te bater resenha de bola. Resenha de bola. E coisa rápida também. Objetividade. E eles falam, Black, é melhor o Vasco sair para que tenha tempo de treinar para o brasileiro. Por quê? Porque a Sul-Americana não rebaixa. O brasileiro rebaixa. É uma preocupação eminente, bem visível do torcedor vascaíno com relação a rebaixamento. Por quê? Porque ele está calejado e tem sofrido bastante com relação à chacota, a resenha de o Vasco ter sido rebaixado muitas vezes nos últimos 10 anos. Então, ele prefere brigar pelo brasileiro só no brasileiro do que dividir as atenções estando em outras competições e não tendo sucesso em nenhuma, principalmente no brasileiro, que é a prioridade para o torcedor vascaíno. Então, para ele é melhor que o Vasco saia da Sul-Americana, mas de repente a diretoria não pensa assim e vida que segue. O Corinthians... E Corinthians. Huracan. Argentino também, Marcelo. Perigosíssimo lá na Argentina. O Huracan precisa vencer, Marcelo, para selar a classificação. É um jogo dificílimo para o Corinthians. O Corinthians sabe disso. O Huracan é um time que vem fazendo muito boa campanha no campeonato no Clausura, que é o campeonato primeiro turno Clausura, segundo turno Abertura na Argentina. E o Huracan vem muito bem ranqueado, colocado. O Corinthians vai ter dificuldade, mas é o Corinthians, Marcelo. Um dos maiores clubes do país e que onde chega muda o resultado, o que parece ser previsível. É o timão famoso do Brasil em qualquer lugar do mundo, mas sabe que o jogo é difícil. É isso aí. Então, boa sorte aí ao Vasco, também ao Coringão. Além de competência. Exatamente. Só boa sorte não vai. E competência, é verdade. E com certeza amanhã vai estar aqui divulgando as vitórias. O Porto Cabejo, Marcelo, esse Porto Cabejo aí que apareceu ali, que pega o Lanús. O Porto Cabejo, olha ali, está. O Porto Cabejo nunca fez 4 gols em ninguém. Nunca havia feito 4 gols em ninguém. Pegou o Vasco e fez. É brincadeira, rapaz. Ah, Vasco, hein? Ah, Vasco. Pois é. Cássio, me traga aí, quero saber do Black o que ele achou da primeira convocação do Ancelotti, sem Neymar. Alguns já estiveram na seleção, retornam para a seleção brasileira. Coloca na tela aí a convocação, primeira convocação do Ancelotti, visando aí ainda as eliminatórias. Nós temos ali, Black, goleiros Alisson, Sim. Bento e Hugo Souza do Corinthians. Muito bem colocado, Marcelo. O Alisson já é uma... Eu, sinceramente, eu não gosto muito do Alisson. Eu acho que quando precisa... Muito tempo, né, pai? Eu acho que quando... 2 Copas do Mundo. Eu acho que quando precisa, ele pouco corresponde, ele pouco está lá. O Bento e o Hugo Souza, que é o goleiro do Corinthians. O Hugo, na verdade, Marcelo, já foi convocado para a seleção há muito tempo por Tite. Pouca gente lembra disso. É verdade. Ele foi convocado quando ele ainda era da base do Flamengo. Tite sempre gostou de convocar um goleiro com visão futura. E Tite convocou ele uma vez para a seleção de profissionais. Porque Tite sempre gosta de levar um goleiro mais novo. E foi esse Hugo
que ele levou. Eu acho, Marcelo, que eu não levaria o Alisson, eu levaria sim o Bento, já com a experiência de Europa, porque está lá. O Hugo teve uma experiência de Europa, foi em Portugal, mas foi muito rápida, foi mais para dar uma esquecida do Flamengo, assim o Corinthians trouxe logo. E é um excelente goleiro, o Hugo, muito bom goleiro. Nasceu na escola do Flamengo, o Flamengo faz bons goleiros, assim como o Vitória faz no país bons goleiros. Eu acho que eu levaria, pelo momento, o Léo Jardim. O goleiro do Vasco é o único Jardim, salvador verdade. do Vasco. Mas o Léo... O Brasil tem muitos bons goleiros e está muito bem servido, Marcelo. Defensores aqui temos o Alexandro, o outro Alexandro do Lille, Sim. Beraldo do PSG, além de Carlos Augusto, da Inter de Milão, Danilo Flamengo, Léo Ortiz, Marquinhos, Wanderson e Wesley do Flamengo. Marcelo, ele na verdade trouxe toda a defesa do Flamengo, com exceção do goleiro Rossi, até porque ele é argentino. Mas ele trouxe sim a defesa do Flamengo. Observando aqui, hein? Os dois laterais e o miolo do Flamengo, o Léo Ortiz. 2, 3, 4, 5 jogadores. Isso, eu sinceramente não. Eu acho que eu acho que pro Marquinhos já deu, eu não levaria o Marquinhos. Tem muitos outros bons jogadores na posição ali. Eu não levaria o Marquinhos hoje, mas muita gente acha que já está definido um setor que é o ataque. Vamos chegar lá daqui a pouco. Mas o Léo Ortiz é muito bom jogador, já deveria ter ido para a seleção antes, tá indo agora, não é a primeira vez, mas já deveria ter ido e jogado. O Léo Ortiz dá muita tranquilidade, pelo menos ao time do Flamengo. Tomara, Marcelo, que ele leve essa segurança para a seleção também. É muito bom jogador. Jogadores de meio campo, o Andrés Pereira, o Andrés Santos, Bruno Guimarães, Casimiro, retorna, né? Ederson e Gerson do Flamengo. Aí o meio, Marcelo, é onde tem maiores qualidades técnicas no meio campo da seleção brasileira, na convocação, pelo menos. Casimiro retornando, dá a liderança e normalmente a faixa de capitão a um jogador que tem cacife para ser capitão da seleção brasileira. São jogadores escolhidos e que ninguém contesta, Marcelo. Já no ataque, o Antony, Estevão, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison e Vini Júnior. Muitos deles, Marcelo, vivem bom momento. O Rafinha vive bom momento. O Antony vive muito momento. Teve uma turbulência familiar, mas passou. Mudou de clube, tá no Betis, arrebentando. Tá muito bem o Antony. O Estevão, nós estamos vendo aqui debaixo do nosso nariz. Brinca de jogar, como a gente fala na gíria do futebol. Ou seja, enche seus olhos jogando futebol, o menino Estevão. E tem o Matheus Cunha também, tá muito bem. E o último jogo do Brasil e Argentina foi, pela língua do povo, o único que se salvou. Ou se salvaria se fosse para salvar alguém naquele 4 que a Argentina meteu no Brasil. E tem também o Richarlison. Repara, Marcelo, como são as coisas. Se o Dorival Júnior tivesse convocado o Richarlison, o país ia cair em cima da cabeça de Dorival, rapaz. Verdade. Se ele convoca Richarlison, o país ia cair em cima da cabeça de Dorival. Mas é porque é um treinador estrangeiro e tá vindo agora cheio de malas. Malas, no caso, malas boas. Que ele convocou quem ele achou que deveria, na autonomia máxima dele, e ele trouxe jogadores que, na concepção dele, vão ganhar o jogo, porque ele os conhece. Ele conhece todos os jogadores que ele convocou aí, ou pelo menos, os que ele pensa em ser os 11 dele, ele conhece. E, com certeza, ele vai colocar dentro do campo todos aqueles que ele conhece por ter vivido no país, ou no continente onde ele trabalhou, que era no continente europeu. Vinícius Júnior e Rafinha, na minha opinião, acho que vai ser o ataque, Marcelo. Mas vamos começar os treinos ainda, para saber quem vai se adaptar e encher mais os olhos do Carlo Ancelotti para começar entre os 11, Marcelo. E se fosse Dorival que não convocasse Neymar? O mundo ia cair em cima. O mundo não, o mundo verde e amarelo. Exatamente. Ia cair em cima. Mas como foi Ancelotti, não, ele tá certo e tal, e tal. Mudar o Marcelo, são 2 pesos, 2 medidas diferentes que eles usam aqui no país. Quando um treinador brasileiro faz uma bobagem, eles caem em cima e falam que aquele treinador tá ultrapassado. Se ele for de 50 anos acima. Se ele for de 50 anos abaixo, ele é ruim, ele não presta. Infelizmente, essa é a verdade do torcedor, de alguns, claro, toda unanimidade é burra, e de grande parte da imprensa. A imprensa execrou muitos treinadores brasileiros, muitos competentes treinadores brasileiros. Eu acho que não é como eles falam, de todos são ultrapassados ou todos estão ultrapassados. Eu acho que todos são competentes. Muita gente fechou a porta porque o que é propagado, às vezes é comprado, infelizmente. É isso aí. Fleco, um abraço. Um abraço, Marcelo. Se Deus permitir, amanhã estaremos aqui de volta para falar de futebol. Verdade. Amanhã os resultados, da Libertadores de hoje, Sul-Americana também, tudo aqui pela sua TVI. TVI News Esportes, na TVI, 20 anos, contando a sua história.